As matérias optativas, quando eu tive a oportunidade de fazer pós em Direito Constitucional em Salamanca, tinha optativa de Economia e Cultura Europeia e eu optei por fazer e fui entendendo um pouco aquilo. E o que a gente dizia naquele momento da aula? Mas advogado detesta exatas, não gosta de números. E aí você entende que a economia são grandes teorias. Na verdade, você, quando passa a entender um pouco melhor de economia, apesar de eu não ser especialista no assunto, mas são grandes teorias que alguns grupos defendem isso, outros grupos defendem aquilo e que podem levar a algum lugar que às vezes nem levam também quando colocado em prática. E essa ideia da moeda única, eu não acho de tudo uma ideia ruim de ser proposta e pensada. O próprio ministro Guedes, no início do mandato do Bolsonaro, ali em 2019, defendeu isso e trouxe uma visão bem interessante a respeito do assunto. Ele falava assim, na minha forma de entender e da minha escola de política econômica mundial, o mundo com a sua globalização cresce para ter algo em torno de 5 a 8 moedas no máximo no mundo. Então, se você não criar grupos econômicos com moedas fortes, que se organizem regionalmente, você vai ficar fora disso ou vai ficar refém das grandes moedas, tendo, por exemplo, aqui no Brasil, necessariamente a vinculação ao dólar. Então, ele defendia isso, defendeu os estudos. A questão é, uma coisa é defender a possibilidade de defender o estudo. E eu, particularmente, sou defensor disso. Não é porque existe um modelo atual que ele é o melhor, ele é o que existe hoje. Se vai ter um melhor ou não vai ter um melhor, eu acho que cabe a gente criar estudos. Agora, se a gente cria a proposta de uma moeda única, como vem sendo feito, não como o Telhada colocou aqui, como um coleguismo, como algo que é um trampolim, uma projeção pessoal para me tornar um líder maior do que o do meu país, me tornar um líder regional, mas buscando soluções econômicas regionais, como, por exemplo, para se criar uma moeda única, o primeiro passo, muitos especialistas dizem, é uma zona de livre comércio. Hoje a gente compra produtos aqui do Los Hermanos argentinos com um imposto altíssimo, que nos inviabiliza. Exato. Mudar um pouco a relação da balança comercial. Hoje a gente exporta predominantemente para Estados Unidos, Europa e China, para os países asiáticos como um todo. Como a gente quer falar em moeda única e zona de livre comércio sem mudar essa relação, essa matriz de balança comercial, esse peso da balança? Como os países vão aderir a uma moeda única que vai ter um único Banco Central, fazendo o controle da maior política cambial, que é o Banco Central ali com venda e compra de dólares e criando essa taxa de juros, sem ter os países em condições fiscais semelhantes. Então, se a gente quiser propor uma ideia de uma moeda única, estou aberto a isso. Desde que se crie regras claras, começa com a abertura do livre comércio, cria taxas de saúde fiscal para todos esses países atingirem. A Argentina está batendo quase 3 dígitos de inflação. Como você vai arrastar um país como esse para uma moeda única? Ontem mesmo, né, a semana passada o Lula falou que é uma bobagem a autonomia de um banco central. Como é que você vai ter uma moeda única sem um banco central autônomo? Ele vai estar debaixo dos caracóis dos cabelos de quem? É incompatível o discurso com a prática de agora. Então, justamente isso. O próprio euro demorou mais de 40 anos entre as suas ideias. Antes mesmo da União Europeia já existia a proposta do euro. Depois se formou a União Europeia. E aí sim, aqui no final de 1990 conseguiu se implementar o euro e ainda assim nem todos os países aderiram. Então eu trago isso basicamente para dizer, eu não acho que é uma ideia a ser rechaçada de plano. Só acho que é uma ideia a ser estudada, criadas condições e trazidos os critérios que precisam para aquilo. Tem que estudar. É viável, mas não é adequado no momento. Estudar é sempre bom, gente. Estudar é sempre bom. Só que o problema é quando isso está tratado por gente que não